Neymar, a vida é dura, né, meu amigo? Achou que ia voltar pro Santos, que ia deitar e rolar. A vida é dura, 3 jogos e nada de vitória. Enfim, segue a sina do Santos de não vencer desde que Neymar chegou. O contexto é outro, né, meu camarada? E o Botafogo também tá seguindo uma sina diferente aí nesse início de 2025, né? 2 jogos contra o Flamengo já são 2 derrotas aí pro rival e tá rendendo meme, né? Além de perder o jogo, o Barbosa também perdeu um dente. Vamos falar sobre esses 2 jogos e como Flamengo e Corinthians chegam grandões nessa temporada, nesse início de temporada de 2025. Corinthians perdeu um clássico pro São Paulo, mas se recuperou de tal forma nos últimos 2 clássicos, empatando com o Palmeiras com um jogador a menos dentro do Allianz e vencendo com o show de Rodrigo Garro e Memphis Depay. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o Botafogo. O Botafogo anunciou aí o Cláudio Caçapa, né, como treinador interino. Demorou 1 mês e meio, né? Enfim, vamos falar sobre outras situações também aqui no vídeo do Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente pede para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Aqui a gente fala de futebol sem papas na língua, fala o que tem que ser falado, sem clubismo, sem nhenhenhê, fala direto ao ponto. Dois toques, papum, eu e vocês, tá certo? Então deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos falar primeiro de Flamengo e Botafogo. Aquele joguinho estilo 7ª rodada de Campeonato Carioca, né? Jogo ruim, primeiro tempo bem ruim, estilo Fla-Flu, né? Que foi horroroso, jogo do sábado, mas com uma diferença, né? O Fluminense, por mais que seja comandado pelo Mano Menezes, o Mano Menezes é um treinador de futebol, né? O Mano Menezes sabe treinar uma jogada ensaiada, o Mano Menezes é um treinador que sabe combater jogadas ensaiadas, né? Sabe posicionar a defesa e tal. E o Botafogo não tem treinador. O Botafogo não tem treinador, não tinha treinador. Para um time que não tinha treinador, que não tinha banco de reservas, que tem isso também, né? O Botafogo chegou para esse jogo contra o Flamengo sem poder usar quase ninguém que contratou, porque era um jogo da 7ª rodada, né? Então o Botafogo não pôde usar os jogadores que foram pro bid, agora já, nessa semana, porque 7ª rodada eles não estavam no bid, né? Sem contar que perdeu o Arthur, o Bastos, machucado e tal. Então o Botafogo tava vários problemas, sem treinador, sem banco de reservas, improvisando jogadores ali. Eu vi o Botafogo melhorando, né? Porque acho que a ideia do Botafogo era fazer uma mini pré-temporada para o jogo contra o Racing, né? Que a Recopa, eu acho que o Botafogo tem que competir, né? Não sei que o John Textor também acha que Recopa é o mesmo nível de Campeonato Carioca, de Supercopa, que não vale nada e tal. Aí ele vai comprar uma briga com a torcida do Botafogo, né? Porque Recopa vale. Eu acho que a Recopa vale. E em termos de Recopa, eu vi o Botafogo evoluindo, né? Com a entrada do Danilo Barbosa na zaga, o Botafogo teve uma estabilidade defensiva bem melhor, né, do que nos últimos jogos em que estava jogando com zagueiros do Sub-20, do Sub-23, ou zagueiros improvisados. A improvisação do Danilo, para mim, fez muito sentido, né? O Danilo Barbosa foi muito bem. Tomou o gol numa jogada ensaiada do Flamengo, né, que eu acho mais mérito do Flamengo do que erro do Botafogo. Mas eu vi o Botafogo jogando bem, jogando de igual para igual, fez um segundo tempo muito interessante, né? Então, em termos de preparação para o jogo contra o Racing, eu acho que valeu, né? Agora, em termos de início de ano para a torcida, tá desesperador, né? Porque a sensação que passa é que o John Textor não está nem aí, não está nem aí mesmo. Não foi um discurso de perdedor, né? Ah, perdeu a final da Supercopa do Brasil, falou que não tá nem aí, que a temporada só começa em abril. Eu acho que é verdade mesmo. Ele falou sério mesmo. Tanto que a situação segue do jeito que estava, só com uma diferença. O Botafogo agora trouxe o Cláudio Caçapa para ser interino, ou seja, não vai anunciar o Cláudio Caçapa como interino, como parte da comissão permanente, se você já tem um treinador engatilhado, né? Então talvez a novela do treinador se estenda mais um pouquinho para infelicidade do torcedor do Botafogo, né? Que não merece isso, né? Teve um ano de 2024 tão bom e agora o início de 2025 um pouquinho chato, desanimador, né? Dá aquela vontade do torcedor sequer acompanhar as partidas. E o torcedor do Santos, que viveu o ápice
com a chegada do Neymar, com a estreia do Neymar, o Santos estava ganhando de 1-0 e tal. Depois daquele gol do Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto, gol de empate, a coisa desandou ali, né? Parece que a realidade veio assim, ó, buf, à tona, não deixou nem a torcida ser feliz um pouquinho, né? Empate com o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila, empate com o Novo Horizontino e derrota no Clássico pro Corinthians. Não tem nada de anormal, tá? Início de temporada é assim, o Santos está com um time novo, tem jogadores do ano passado? Tem, mas tem jogadores novos ali, o próprio Neymar, o Tiquinho Soares, então tem alguns jogadores que estão tentando entender, né, como é que funciona o esquema, tem o próprio Pedro Caixinha, né, que chegou no início do ano, que está implementando ainda seu estilo de jogo, mas 3 jogos, 2 empates e 1 derrota, sendo esses 2 empates contra equipes pequenas, já é um impacto negativo, né? Então mostra para o Neymar que não vai ser fácil, não vai ser simples, é claro, ele vai melhorar fisicamente, tecnicamente, acredito muito nisso, mas o Santos não vai viver só de Neymar. E a situação do Santos para a temporada, porque diferente de outros times no Campeonato Paulista, né, o próprio São Paulo que está poupando, bota um time reserva, depois bota o titular. No Campeonato Carioca a gente vê o Botafogo joga com um time reserva, outro joga com um time titular. Então, o Santos está jogando com um time titular. O Santos não tem esse luxo de poupar. O Santos veio da Série B, o Santos tem que ganhar jogo. A torcida tem que entender que o Santos pode ter condição de fazer uma boa Série A. E o que nós estamos vendo é que Guilherme, Soteldo, Tiquinho Soares, Neymar, Tassiano, pô, você vê os nomes são interessantes, mas ainda não deu liga. É fevereiro, tem muita coisa para rolar, mas eu acho que mostra que Neymar não vai ter vida fácil no futebol brasileiro, não. Acho que vai jogar bem, acho que vai decidir jogos, não tenho dúvida na verdade, mas sobrar não vai não. Acho que tá ficando mais claro isso, né? A competitividade do futebol brasileiro, por mais que tecnicamente não seja um primor, mas a competitividade aqui ela vai exigir um pouco mais do Neymar. E essa exigência não é técnica, é uma exigência física. Eu não sei se o ex-camisa 10 da seleção está pronto para isso e se vai ficar pronto para isso, né? Agora, se para Botafogo e para Santos o início não tá legal de 2025, para Flamengo e para Corinthians, que foram os vencedores dos clássicos de ontem, né? Tá muito bom. Flamengo, que já começou disputando o título da Supercopa sendo campeão, né? Independente de ser um jogo só, tal. É título, é taça, foi campeão e ganhou mais uma vez do rival que espezinhou no ano passado, né? E tá engasgado. O Léo Ortiz ontem deu uma entrevista citando o 4-1, tá engasgado ainda, né? Ele falou, no 4-1 o Bruno Henrique fez zoeira, depois eles ganharam o jogo e fizeram zoeira e todo mundo foi pro vestiário. Aí ontem, só que ontem é uma situação diferente, né? Eu acho que alguém tentou agredir outro jogador ali, né? O Barbosa estava envolvido, mas acho que foi o Bruno Henrique, aí o Gerson chegou para apartar, tal, e depois veio o Cleiton, né, o jovem lá do Flamengo, deu um soco no Barbosa. Não é o dente do Barbosa. Esses caras têm lente, né? Dente todo mundo branquinho, pô. Como é que pode isso, rapaz? É lente, né? Então, dente ou lente, o Barbosa perdeu um, né? Então o Botafogo perdeu no campo e o Barbosa ainda perdeu um dente, né? Vai virar meme isso aí. Agora, pro Flamengo, é bom. O Flamengo no Campeonato Carioca ele até costuma, né, vencer mais clássicos do que no restante da temporada. E eu acho que o torcedor do Flamengo gostaria mais que o Flamengo vencesse clássicos no restante da temporada, né? Campeonato Brasileiro principalmente. Do Botafogo ano passado o Flamengo não ganhou, né? O Flamengo tem perdido para o Botafogo diversas vezes em Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Carioca o Flamengo é senhor dos clássicos, né? Costuma ganhar, tal, e tem que ganhar mesmo, porque Maracanã ontem estava vazio. A torcida do Flamengo estava em maioria, né? Mas ainda assim estava vazio. O time tá olhando, a torcida tá gritando, apoia, o time tem que jogar pra torcida. E o Flamengo tem que ganhar jogos. O Botafogo tem que ganhar jogos, o Vasco tem que ganhar jogos. Não tem essa de, é Campeonato Carioca e tal. Beleza, pode não valer nada financeiramente, esportivamente, pra torcida não vale, mas pros jogadores é clássico.
é clássico. O Flamengo tem jogado para ganhar. Vai ter mais um clássico agora no domingo, né, no sábado, contra o Vasco da Gama. Vai com alguns desfalques, né, porque alguns jogadores foram expulsos, né, nessa partida aí contra o Botafogo. Nico de la Cruz, aliás, também poderia ter sido expulso, né, mas não depois do jogo. Com a cotovelada, deu um Muay Thai lá no Matheus Martins. A arbitragem errou feio aí. Mas de resto, o Flamengo venceu porque o Flamengo é melhor, tem um elenco melhor. Você vai fazendo as alterações, você vê que o nível do time do Flamengo ele se mantém e o rival Botafogo foi totalmente desmantelado em termos de elenco. Não tem banco de reservas. Você tem até um bom time titular, mas não tem treinador. Então, o Flamengo tinha que ganhar o jogo. Era o óbvio, o resultado óbvio. O Botafogo tinha que tentar competir, porque não se sabe se vai ter treinador na partida contra o Racing. É uma vergonha, né, esse planejamento do Botafogo. Mas agora chegou o Caçapa, que eu acho que é um interino muito mais competente, acho não, né? Muito mais competente do que o Carlos Leiria. Só que o Botafogo demorou 1 mês e meio para fazer esse movimento, né? E o Corinthians. Olha, o que eu assisti de Corinthians e Santos ontem, eu fiquei vendo um pouquinho de Flamengo e Botafogo, depois botava lá em Corinthians e Santos, muito mais interessante. O primeiro tempo de Corinthians e Santos foi muito bom. A intensidade desse time do Corinthians, como o Corinthians ganha com o Rodrigo Garro, a inteligência do Garro. O Memphis Depay joga demais, o Memphis Depay. Joga muito, é um diferencial, é um cara que faz o simples com a bola. E esses caras no Brasil sobram mesmo, né? Hoje, Memphis é o grande craque do futebol brasileiro. É o cara que com um toque muda o jogo. É inacreditável que joga o Memphis. É inacreditável. Eu queimei a minha língua porque eu falei, vai ser vexame aqui no Brasil. Primeiro que não vai receber salário. Segundo que não vai querer jogar. Terceiro que vive bichado. O cara joga demais, o cara tá jogando muito. E tá sobrando no Corinthians desde que chegou. Desde o ano passado. Não faz milagre, né? Claro. O Corinthians vai ser campeão. Não tem milagre, né? Então foi eliminado pro Racing, mas conseguiu sair da zona de rebaixamento por uma pré-Libertadores. Então, assim, quase milagre, né? Mas o Corinthians joga por música, cara. Yuri Alberto, que era meme. Escolas de finalizações e Yuri Alberto, era meme. O cara voltou a fazer gol. Brigando por artilharia, meteu 2 gols ontem. Então o time do Corinthians tá redondinho. Vai dar trabalho na temporada, hein? Vai dar trabalho na temporada. O Corinthians está doido para 2025 ser o ano em que ele vai sair da fila. É um ano mais empolgante para torcedores de Flamengo e Corinthians. Porque os outros torcedores, Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense, Vasco e Botafogo, estão bem preocupados, estão decepcionados. O alento ainda é fevereiro. Vamos ver se a situação melhora para esses torcedores. Beijo grande para vocês. 2 Toques, a Casa do Futebol fica por aqui. Na próxima edição a gente traz mais informações. Valeu!